Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de enzimas. Na aula 1, nós vimos sobre o que as enzimas fazem, como que elas aumentam a velocidade das reações, vimos sítio ativo, sítio alostérico, coenzimas, cofatores. E nessa aula nós vamos ver então quais são os fatores que podem, né, modificar, né, essa atividade enzimática, essa velocidade? Nós vamos ver que é o pH, a temperatura, a concentração da enzima e a concentração do substrato são fatores importantes no estudo da cinética enzimática. Vamos entender aí o que é um pH ótimo, desnaturação, velocidade inicial, velocidade máxima, constante de Michaelis, né? Saturação da enzima, a equação de Michaelis e Menten e complexo enzima-substrato. Vamos lá? Então, o primeiro fator que é muito importante no estudo da cinética enzimática é o pH. Né? Então, vejam aqui na esquerda o gráfico para duas enzimas, aqui a velocidade dessa enzima no eixo Y e o pH. Observe que o gráfico tem um formato que a gente chama aí de boca de sino, invertida, né? Aqui ó, parece um sino. Então, a atividade, né, a velocidade das enzimas, ela é dependente do pH. Então, nós vamos ter que as enzimas, cada uma tem um pH onde ela trabalha na melhor velocidade, que é chamado de pH ótimo para essa enzima. Então, vejam que a pepsina tem um pH ótimo próximo de 2. Se vocês lembrarem, né, a pepsina é a enzima que atua aí no pH ácido do nosso estômago, né? E enquanto que a glicose 6-fosfatase é uma enzima lá na gliconeogênese, na glicogenólise, né, que remove o fosfato da glicose, atuando então no interior das células, vejam que ela tem um pH aí próximo da neutralidade, né, justamente porque é o pH do interior celular. Tá? Então, as enzimas, elas têm pH ótimo, desde pHs mais ácidos, né, como a pepsina que eu acabei de falar, até pHs mais alcalinos, ok? Então, mas por que o pH, né, tem influência na atividade enzimática? Tá? Para entender isso, vamos primeiro relembrar que os aminoácidos, eles podem ter diferentes cargas de acordo com o pH. Então, nesse gráfico aqui, que é um gráfico de titulação de um aminoácido, onde nós vamos colocar em um pH, o aminoácido, né, no pH 0, vamos adicionando base, né, aqui o OH-, né, uma base forte, até que o pH, então, vai subindo e nós vamos acompanhando aqui os estados de ionização de um aminoácido, nessa figura mostrado o glutamato. Então, vejam que no início desse experimento, o glutamato está totalmente protonado, as duas carboxilas aqui, tanto a carboxila ligada aqui no carbono alfa, né, o carbono central aqui chamado de alfa, quanto a carboxila do grupamento R. Para quem aí tem um pouquinho de dificuldade, eu já postei no canal também uma aula especificamente sobre a estrutura de aminoácidos, ok? E também o grupamento amino. Então, vejam que o somatório aqui das cargas, né, é o grupamento amino, então uma carga positiva. À medida que nós vamos, então, colocando a base, esse aminoácido, então, vai se desprotonando, vai se ionizando. Primeiro, hidrogênio, né, próton, que sai, é aqui da carboxila, ligada no carbono alfa. Tá? Isso acontece aqui num ponto chamado de pK1, 50%, né, no pK1, que é 2,19 para o glutamato, 50% está nessa forma, 50% nessa outra forma. Okay? Então, acima do pK1, qual que é a carga resultante? Observem aqui. Uma carga positiva do grupamento amino, uma carga negativa da carboxila. Então, o resultante das cargas aqui é zero, tá? Então, nesse ponto aqui, o aminoácido não tem carga nenhuma.
que é chamado inclusive de ponto isoelétrico, que se nós fizermos a média aí do pK1 e do pK do grupamento R, vai dar em torno de 3,22, tá? Então, mais ou menos aqui é o ponto isoelétrico, onde o aminoácido não tem carga, ok? E, continuando aqui a nossa titulação, né? O aminoácido agora vai se dissociar ainda mais, o próton aqui da carboxila do grupamento R, né, vai ser removido, então o somatório das cargas agora é negativo, duas cargas negativas para uma positiva, a carga final, né, líquida é negativa. Se nós continuarmos agora, né, o próton aqui do grupamento amino que vai sair, o resultante das cargas ainda continua sendo negativo. Então, observe que o aminoácido, né, principalmente aqui no grupamento R, né, nós podemos ter aminoácido carregado negativamente em relação ao R, né, ou sem carga, tá? Dependendo do pH. Por que eu estou ressaltando o R nesse caso? Porque nós vamos trabalhar com proteínas, então lembrando que na proteína, o grupamento amino de um aminoácido é ligado com a carboxila de outro aminoácido através da ligação peptídica. Então, o que sobra lá? Sobra os grupamentos R, tá? Então, os R's, eles podem ter, né, cargas diferentes de acordo com o pH, tá? Isso é muito importante, porque justamente lá na estrutura tridimensional, que eu mostrei para vocês na aula de estrutura, os níveis estruturais das proteínas, a estrutura tridimensional, né, secundária, terciária e quaternária, ela é estabilizada por várias forças que são consideradas fracas, mas que acontecem em grande quantidade, como, por exemplo, as interações hidrofóbicas, as ligações de hidrogênio, as ligações eletrostáticas, né, ou chamadas de interações salinas, e com metais também aqui, né, de coordenação. Então, vejam que a carga dos aminoácidos é muito importante, porque para que ocorram essas interações eletrostáticas e as com metais de coordenação, certo? E lembrando aqui, então, que para reação catalisada por enzimas, nós temos essas 4 etapas, onde a enzima, né, vai se ligar com o seu substrato, dando origem ao complexo enzima-substrato, para que ele possa ser transformado em produto. Essa interação da enzima com o seu substrato lá no sítio ativo também envolve, como eu mostrei na aula, na primeira aula de enzimas, aí disponível no canal, envolve essas interações fracas também entre o substrato e a enzima no sítio ativo. Então vejam que essas interações são muito importantes e são as responsáveis pela influência então do pH na atividade enzimática. Esse gráfico aqui mostrando essas interações de uma maneira mais lúdica, digamos assim. Então, se aqui não ocorre essa interação iônica, né, ponto salina, a enzima aqui não tem atividade. Onde a interação ocorre, né, o aminoácido aqui agora positivo e negativo, a velocidade é máxima, então que é o pH ótimo da enzima, e onde novamente um pH muito alto, onde agora aquele aminoácido A perdeu o seu próton, o B também, então novamente não tem a interação iônica. Vejam que a atividade da enzima, né, a catálise, a velocidade diminuiu bastante, certo? Quais outros aminoácidos, né, além do glutamato, têm grupamentos R que podem se ionizar e são muito importantes, então, para esse fenômeno? Nós temos também o aspartato, a histidina, a arginina e a lisina, certo? Qual outro parâmetro importante? A temperatura, né? Vejam o gráfico aqui. À medida que a temperatura aumenta, né, até um certo ponto, a velocidade, né, ou a atividade da enzima também aumenta. Por que isso? Lembrando novamente aqui das nossas 4 etapas. Para que a enzima
né, catalise a reação e transforme que o substrato em produto, ela tem que encontrar o substrato e formar esse complexo enzima-substrato. Então, à medida que a velocidade, a temperatura vai aumentando, como aumenta a agitação molecular, né, a chance da enzima encontrar o seu substrato é muito maior, porque as moléculas vão colidir, né, nessa temperatura maior, e então a chance que as duas moléculas aí se encontrem é maior e a reação aconteça mais prontamente, mais rapidamente, ok? Mas vejam que a partir de uma certa temperatura, a velocidade despenca e bruscamente, ok? A enzima fica desnaturada. Tá? Então, novamente, lembrando que para a enzima funcionar, ela é uma proteína, ela tem que estar na sua forma totalmente enovelada, na sua forma nativa, com a sua estrutura tridimensional, né? Estrutura secundária, terciária e quaternária, se ela tiver. E essas estruturas tridimensionais são estabilizadas por essas ligações fracas, né? Interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio, hidrofóbicas, né? De coordenação aqui com metais. Uma vez que a temperatura aumenta muito, a agitação molecular também, e essas são interações fracas, elas se rompem, né, com o calor. Então, assim, a maior parte das proteínas, elas se desnaturam a partir dos 50, 55 graus, né, chamado então de desnaturação proteica. Por que eu coloquei ali em negrito, né, a maior parte? Porque existem algumas enzimas que conseguem catalisar reações numa velocidade, numa temperatura muito maior, né, sem se desnaturar. E aí deu um grande avanço na ciência, principalmente na biologia molecular, quando se descobriu a enzima polimerase de algumas bactérias que são termófilas, né, que vivem nas águas quentes aí dos geysers. Então, essas enzimas polimerases, elas atuam catalisando reações aí numa temperatura de 90 a 95 graus. Foi muito importante para todo o avanço da biologia molecular, do sequenciamento, né, do DNA, que faz aí tem, né, muitos benefícios e faz muito sucesso aí na ciência, ok? Então, essa desnaturação proteica, né, o que ela é? Ela é perda, então, da estrutura secundária, terciária e quaternária, se, né, a proteína tiver, porque nem todas as proteínas têm estrutura quaternária, mas vejam que não envolve a quebra das ligações peptídicas. As ligações peptídicas são muito estáveis, então existe esse desenovelamento. E uma vez que desenovela toda a proteína, ela não consegue atuar, desempenhar a sua atividade. Então, eu tenho mais detalhes dessa desnaturação na aula de níveis de organização estrutural das proteínas, que também já está aí no canal. Mas, de uma maneira geral, a estrutura, na desnaturação, a estrutura tridimensional da proteína é perdida, né? A proteína perde a sua atividade biológica, então, como nesse caso é uma enzima, não vai mais atuar, né? As ligações peptídicas não são hidrolisadas, como eu comentei. Geralmente as proteínas desnaturadas, elas são insolúveis em água, então elas precipitam, como vocês podem ver aqui na clara do ovo, né, quando foi aí frita ou cozida, né, aquecida, a clara do ovo, que é a ovoalbumina, que era aí, transparente, né, solúvel em água, agora ela se torna insolúvel. E é um processo geralmente irreversível, né? Todo mundo sabe que se esfriar aqui o ovo não volta mais a ficar ovo cru, né? A clara não volta mais a ficar com esse aspecto aí transparente, ok? Próximo aspecto que é muito importante no estudo da cinética enzimática, que é a concentração da enzima, né? Então, novamente, entendendo aqui o esqueminha das 4 etapas, a enzima ligando a enzima encontrando o substrato, formando o complexo enzima-substrato,
formando produto e se desligando, né? Enzima livre mais produto. Então, observem que a enzima, ela não é consumida nesse processo, ela sai intacta, né? Então, quanto mais enzima for colocado aí no meio de reação, né, maior vai ser a velocidade, diretamente proporcional, tanto que nós temos aqui uma reta, tá? Eu acho que é considerado fácil de entender, né? Porque uma vez a enzima não é consumida na reação, se nós dobrarmos a quantidade de enzima, nós dobramos a velocidade e assim por diante. Então, essa é uma estratégia que é utilizada pelo nosso corpo, uma vez que nós queremos aumentar uma via metabólica, né? Nós temos um sistema aí de regulação, que vai lá no DNA, ocorre a transcrição, né, do RNA mensageiro, que vai no ribossomo, e produz aí mais proteínas, que são enzimas. Então, quando nós queremos aumentar uma via metabólica, nós podemos produzir mais enzimas e essa via fica mais rápida, né? Como exemplo, se você comer bastante proteína, com uma ingestão rica em proteínas, nosso corpo vai aumentar aí muito as enzimas do ciclo da ureia, por exemplo, para poder metabolizar então o nitrogênio, né, que veio da digestão, aí do catabolismo dos aminoácidos, e esse nitrogênio então vai ser excretado como ureia pela urina. Então, uma vez que você modifica a tua alimentação, você consegue modificar também aí a síntese das enzimas, justamente levando em conta esse fenômeno aqui, né? Uma vez que aumenta a quantidade de enzimas, a velocidade também das reações aumenta, ok? O nosso último item aqui é a concentração do substrato, certo? Então, veja o nosso esqueminha aqui das 4 etapas, que o substrato ele é consumido durante a reação. Né? O substrato ele é transformado no produto, né, e sai da enzima, que está mostrado aqui nesse gráfico. Então, com o passar do tempo, né, veja aqui, o substrato, aqui mostrado na linha vermelha, é transformado no seu produto, então num tempo aqui mais longo, né, no tempo T3, vejam que quase, né, todo o substrato foi consumido, ok? O produto, lá no início, né, era zero, no final do experimento, todo o produto foi formado. A enzima, né, ela inicia aqui, livre, depois ela se torna complexo enzima-substrato, e termina a enzima livre novamente aqui, ela não é consumida, ok? Então, como entender a influência da concentração do substrato, uma vez que ele é consumido durante a reação? Então, para ficar mais fácil, é estabelecido um tempo inicial, aqui mostrado na figura entre o tempo 1 e o tempo 2, onde ainda o substrato praticamente não foi consumido. É bem no início da reação. Então, é chamada aqui a velocidade inicial, tá? Num tempo muito curto, no início do experimento, da reação, né? E ainda o substrato não foi consumido, né? Ou consumido muito pouco. Dá para se dizer que o consumo aí foi desprezível. Então, nesse tempo inicial, é que nós vamos conseguir, então, determinar a influência da concentração do substrato, tá? Vamos entender aqui nessa outra forma mais lúdica. Então, nessa primeira hipótese aqui, né, nós temos 4 moléculas de enzima, nas bolinhas menores o substrato. Vamos misturar as duas, né? No equilíbrio, observem que nem todas as enzimas estão ligadas no substrato. Apenas uma aqui está ligada no seu substrato no sítio ativo. Tá? Então vejam que a composição no equilíbrio foi em relação ao total, né? Apenas 25% das enzimas estavam ligadas no seu substrato. 25%, porque nós tínhamos 4, né? 4 moléculas eram 100%, uma apenas é 25%. Ok? Então, apenas 25% das
moléculas aqui nessa primeira hipótese estavam nessa forma complexo enzima-substrato. Por que isso? Porque a interação, né, com o substrato e a enzima, como eu falei para vocês, ela é através das pontes de hidrogênio, ligações iônicas, hidrofóbicas, são interações fracas. Então, o substrato ele entra na enzima e sai, entra e sai, né, no sítio ativo, tá? Antes que a enzima consiga catalisar a reação e ser transformada em produto. Então, no equilíbrio aqui nessa primeira situação, vamos aqui dizer que 25% apenas da enzima estava no seu complexo enzima-substrato. Nessa segunda situação, vejo que nós dobramos, né, a concentração do substrato, tá? Então, o dobro. O que acontece? Vejo aqui no equilíbrio, né, misturamos, duas enzimas estão na forma complexo enzima-substrato, o que dá aí 50%, né? Vamos triplicar. Triplicamos a concentração do substrato, a mesma concentração de enzimas, né? Misturamos e no equilíbrio nós temos aí 75% das enzimas na forma complexo enzima-substrato. Agora vamos imaginar uma quarta possibilidade. Vamos colocar 4 enzimas e 4 vezes mais substrato do que aqui na etapa 1. O que vocês acham que vai acontecer, né, nessa etapa 4? Nós vamos ter 100% das enzimas na forma do complexo enzima-substrato. E se nós colocarmos 5 vezes mais substrato, né? Vai mudar aqui em relação aos 100%? Não, né? As 4 enzimas vão estar ligadas nos seus substrato, ou seja, 100%. E se eu colocar 10 vezes mais substrato? 100%. Estão me acompanhando? Então, nessa brincadeira que eu mostrei para vocês, né, na figura anterior, nós vamos obter um gráfico como esse, ok? Então, à medida que se aumenta a concentração do substrato, né, vejam que no início é diretamente proporcional, nesse ponto aqui marcado em A na figura, tá? Ou seja, vamos voltar aqui, ó. Eu dobrei, né, a concentração do substrato, eu dobrei a velocidade, né? Eu tripliquei a concentração do substrato, eu tripliquei a velocidade, ok? Que é o início do experimento. Mas observem que à medida que eu aumento muito a concentração do substrato, como nesse ponto C, a velocidade já não aumenta mais, né? Seria aquele 100% do slide anterior. Então, nessa situação aqui mostrada em C, a enzima já está numa velocidade que a gente chama de velocidade máxima, né? Que a enzima já está saturada. O que é a enzima saturada? É a enzima que já está ligada no seu substrato. Toda a enzima já está na forma enzima-substrato. Nós não temos mais enzima livre, tá? Então, não adianta eu colocar aqui 1000 vezes mais substrato, que eu não vou ter aí um aumento de 1000 vezes na velocidade. Então, a enzima já está trabalhando na velocidade máxima, ok? E outro ponto bem importante, aqui no ponto B, tá? Que nós vamos ter a constante de Michaelis e Menten, chamada de Km, tá? Veja aqui os dois pesquisadores, o Leonor Michaelis e a Maud Menten, que foram os grandes estudiosos aí da cinética enzimática. Então, eles colocaram essa Km, onde Km é a concentração de substrato que vai ser responsável, então, pela obtenção da metade da velocidade máxima, ok? Como esse gráfico aqui tem uma forma de uma hipérbole, né? Sendo difícil o cálculo matemático aqui da velocidade máxima e do Km, existe uma outra maneira de expressar esse gráfico, né? Que é o gráfico de Lineweaver-Burr, que é o duplo recíproco, onde agora o gráfico tem o formato aqui de uma reta,
né? Onde encontra aqui o eixo y, nós temos 1 sobre a velocidade máxima, e onde encontra o eixo x, né? Aqui no lado negativo, nós temos menos 1 sobre a constante de Michaelis. Então, agora sim é muito mais preciso, muito mais facilmente obtido o km, a velocidade máxima. Então, mostrando aqui nessa tabela, o km, né, a constante de Michaelis de algumas enzimas, tá? Vejam que varia bastante, né? E aqui, para a exoquinase, por exemplo, que é aquela enzima da glicólise que fosforila a glicose, né, até a glicose 6-fosfato, ela também pode atuar aí sobre a frutose, transformando em frutose 6-fosfato. Mas observe que o Km é diferente. O Km para a glicose, para esse substrato, é 0,05 e para a frutose é 1,5. Então, qual será que desses dois substratos aqui vai ser preferencial para exoquinase? O Km menor, porque com um Km menor indica uma concentração de substrato que vai dar metade da velocidade máxima. Então, com Km menor, a enzima consegue ter metade da velocidade máxima com uma concentração de substrato bem baixa, né? E assim, então, nós podemos comparar aqui também, para a quimotripsina, né, com KMs aí bem diferentes, né? Ela tem uma preferência aqui por essa substrato com KM bem menor, ok? Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva aí no canal, para quem não está inscrito. Compartilhe com quem está querendo aprender aí a bioquímica. E até mais. Um grande abraço.